a segunda parte do Fórum de Competitividade, realizado pelo Movimento Brasil Competitivo, em conjunto com a Frente Parlamentar pelo Brasil Competitivo. O evento inaugura um novo espaço de discussões e debates sobre os caminhos possíveis para fortalecer a competitividade brasileira no atual cenário global. Pela manhã, conferimos aqui as contribuições de lideranças públicas, privadas e especialistas que são fundamentais para este debate. Falamos sobre as rotas para a retomada da competitividade e acompanhamos o lançamento do novo Custo Brasil. E a partir de agora, teremos aqui no palco do Centro Internacional de Convenções do Brasil, em Brasília, mais 3 painéis sobre temas que são fundamentais para a agenda brasileira da competitividade. E para começar, vamos falar sobre a aparente dicotomia entre desenvolvimento econômico e impacto ambiental. Cada vez mais, as novas tecnologias trazem oportunidades para impulsionar a qualidade e a produtividade, enquanto minimiza ou até neutraliza a produção de resíduos e a emissão de gases que impactam o nosso ecossistema. Mapear essas oportunidades é o objetivo do painel O Brasil e a Economia Verde, que contará com a participação do senador da República, Alessandro Vieira. Bem-vindo, senador. Do governador do estado do Pará, Helder Barbalho. Muito obrigada. Do secretário de Economia Verde, Descarbonização e Bioindústria do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Rodrigo Hollenberg. Obrigada. Da sócia da Systemic e cofundadora da AIA, Patrícia Ellen. Fica à vontade. Bem-vinda. Do diretor executivo da Citrus BR, Ibiapaba Neto. Obrigada. E o editor ESG da Exame, Rodrigo Caetano, que será o mediador deste painel. Bem-vindo e um ótimo debate. Bom, uma boa tarde, olá a todas e a todos. É um prazer falar sobre essa dicotomia inexistente, né? e aqui com esse painel realmente muito de altíssimo nível. Bom, eu vou pedir licença ao governador, ao senador, e vou iniciar passando a palavra para a Patrícia, que infelizmente ela vai ter que nos deixar um pouquinho mais cedo. Atrasou um pouquinho o painel, então temos que ser compreensivos, mas a Patrícia vai falar algumas palavras e deixar uma primeira provocação para a gente seguir aqui com o nosso painel. Por favor, Patrícia. Muito obrigada, Rodrigo. Obrigada, governador, senador, governador Hollenberg, pela delicadeza. Queria agradecer ao Dr. Jorge Gerdau pela resiliência nessas últimas décadas de trazer esse tema de competitividade tão necessário para o nosso país. Tive a honra de trabalhar em alguns desses projetos, vejo o Cláudio Gastal, muitos rostos conhecidos, e
queria exatamente começar falando dessa dicotomia que não existe, mas colocando também, assumindo alguns erros que eu mesma cometi, governador Helder, insistindo em aprender com modelos da Coreia do Sul, da Alemanha, e tentar replicá-los para o Brasil. Eu acho que isso talvez seja parte do problema, que essa dicotomia nós ajudamos a criar. O Brasil, nas últimas décadas, nunca deixou de ser o país do PIBinho. Nós não alcançamos um crescimento adequado. E, além disso, aumentamos o desmatamento e as desigualdades. Então, acho que a boa notícia é que o nosso único caminho para começarmos, de fato, um modelo estável de crescimento é largarmos mão desta dicotomia e iniciarmos um modelo de desenvolvimento econômico com soluções baseadas na natureza. Somos o único grande país no mundo que temos condições de sermos carbono zero a partir de 2030 e, com isso, adicionar 150 bilhões de dólares por ano à nossa economia. Como? Valorizando a floresta em pé, criando um modelo de aceleração da transição para um setor agrícola ainda mais sustentável, descarbonizando a nossa indústria e também investindo na bioeconomia. A bioeconomia sozinha, hoje já vale $1 trilhão no mundo. Tem um segmento que chama Superfoods. O governador Helder conhece muito bem, porque tem o corredor do cacau, funcionando muito bem no Pará. Temos também todo o trabalho que está sendo feito hoje com a castanha do Pará, no Mato Grosso e Rondônia. Temos muitas outras áreas produtivas, e essas áreas internacionalmente são chamadas do setor de superfoods. Esse setor sozinho representa $200 bilhões por ano. O Brasil não aparece no mapa como um dos maiores exportadores. Temos uma grande oportunidade e um momento único, e eu fiz questão de estar aqui e vou pedir desculpas a ida e a saída por um bom motivo. Nós temos visitando o Brasil o Sam Altman, que é o fundador do ChatGPT, e nós teremos um encontro agora para debater a implicação da inteligência artificial em todo esse debate que nós estamos fazendo. O presidente Alckmin, aqui representando como presidente hoje pela manhã, lembrou que teve o dia da telefonista e é uma profissão que desapareceu. O Brasil agora precisa mostrar para o mundo que é possível descarbonizar, crescer e incluir as nossas pessoas gerando empregos. Para que isso aconteça, precisamos ter olhar para a tecnologia, e deixo aqui um elogio a todos os participantes que estão aqui, que estão fazendo cada um deles projetos muito importantes, e uma pergunta de como nós aqui do setor privado podemos ser mais ativos e construtivos para que essa realidade aconteça e que a COP30, até lá, nós tenhamos exemplos concretos desse novo modelo de desenvolvimento econômico. Muito obrigada. Muito obrigado, Patrícia. Prazer, é sempre muito gratificante ouvir as suas ideias. E eu acho que você falou dessa dicotomia que realmente não existe. Eu sou um jornalista e sou apaixonado pela comunicação, e eu estudo muito linguagem. E uma coisa que eu sei é que as palavras, elas têm um sentido quase aleatório, né? Uma palavra significa muitas coisas dependendo do seu contexto. E desenvolvimento já significou abrir florestas, desenvolvimento já significou consumir mais petróleo, desenvolvimento já significou uma série de coisas. Hoje, e nós ouvimos do Klaus Schwab aqui, que desenvolvimento significa outra coisa, significa inclusão, significa proteção, né? E aproveitando aqui, né, as palavras da Patrícia e trazendo para o nosso tópico aqui, a gente sabe que nós precisamos industrializar para sair de um país pobre para um país rico. Nenhum país fez isso de outra forma. Ao mesmo tempo, nós precisamos agora abraçar essa nova economia. Como é que a gente vai fazer isso? E quem sabe, dar o salto que a gente precisa para colocar o Brasil onde ele merece. Senador, por favor. Bom, obrigado primeiro pela pergunta, pela oportunidade. Boa tarde a todos.
É muito claro que o Brasil tem uma grande oportunidade, uma janela de desenvolvimento que se abre pelas características do nosso país, pela possibilidade de uma economia de carbono zero, pelo potencial de investimento que nós temos, por exemplo, no hidrogênio verde. Meu estado, Sergipe, é o menor da federação, mas é abençoado em vários aspectos desses, tem toda a condição de fazer uma economia absolutamente de carbono zero. Mas eu sempre me inspiro muito numa fala bem antiga do Dr. Jorge, numa entrevista, se não me engano, à Veja, de Páginas Amarelas. Eu comentava sobre isso no almoço, onde se falava daquela época da febre do 5S, todo mundo contratava consultoria, e essencialmente em algumas das respostas ele dizia, se o gestor não acredita, não adianta. Então, do meu lugar de fala, que hoje é o lugar da política, acho que a grande missão é fazer com que a sociedade e os tomadores de decisão tenham essa consciência de que o Brasil não pode trilhar um caminho de desenvolvimento medieval. Não cabe mais. Não há como fazer isso. Mas é muito difícil, e certamente o governador Helder vai poder falar sobre isso, retratar para um povo miserável do norte do Brasil, que nunca recebeu uma oferta de alternativas concretas, que ele deve permanecer mais tempo sem acessar meios de desenvolvimento que outros países utilizaram no passado. Então, acho que o grande desafio é esse, é um desafio de construção de consciência coletiva, que passa, sim, pela iniciativa privada responsável, a potência que nós temos em diversos setores, que passa por políticos responsáveis também para que possam levar essa informação, essa notícia, e passa muito por uma camada de pressão, convencimento, no Congresso Nacional e do Executivo, de que esse é o caminho a seguir. Se o Brasil tomar as decisões certas nesses 4 anos, seguramente nós teremos uma trajetória muito bonita de desenvolvimento, pontificando, saindo na frente, pelo potencial que temos. Mas se, por outro lado, nossa opção for equivocada, infelizmente nós teremos mais uma janela desperdiçada, que é compatível com a história brasileira, de desperdício de histórias de grandes oportunidades de desenvolvimento. Estamos em 2023 e estamos novamente discutindo política de incentivo à indústria automobilística através do incentivo a veículos movidos a combustão. Isso é anacrônico. Eu também quero o carro mais barato, como quero o combustível mais barato. Mas eu tenho que entender que é preciso cumprir uma trajetória para o futuro. Não vamos construir o futuro do Brasil olhando eternamente para o passado. Então, acho que essa é a primeira contribuição que a gente dá nessa nossa conversa, reiterando o agradecimento por uma oportunidade tão bonita. Muito bacana. Eu tive a oportunidade de conhecer projetos de hidrogênio verde, não em Sergipe, mas no Ceará, e eu acho que isso é realmente uma riqueza que nós temos, que tem que ser desenvolvida a todo custo, porque é uma oportunidade única. E também eu me lembro, e aí trazendo um pouco também do que a Patrícia trouxe em relação às superfoods, né? Eu lembro de estar em Nova York, o ano passado, para a Assembleia Geral da ONU, e eu parei numa Starbucks, e eles tinham todo um cardápio de açaí. Era café de açaí, não sei o que de açaí, tudo de açaí. Açaí que a gente sabe que é daqui, né? Do Brasil. Eu não sei se nós estamos ganhando dinheiro com a Starbucks, eu sei que o Pará é um grande estado produtor de açaí, e eu já ouvi do Carlos Nobre dizer que tem bilhões de dólares aí para a gente explorar. Isso é apenas uma frutinha, né? Com toda a bioeconomia que nós temos. Então, eu queria trazer o governador Helder para essa conversa e dizer como é que o senhor enxerga essas oportunidades que a nova economia nos abre de desenvolvimento sustentável. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Agradecer, primeiramente, o convite. Jorge, muito obrigado pela oportunidade de estar falando aqui pelo meu estado, pelo estado do Pará, e também, como presidente do consórcio de governadores da Amazônia, poder falar um pouco sobre a nossa região. Cumprimentar, Arnaldo, a você e a frente parlamentar, em teu nome, em nome do senador Alessandro, cumprimentar a toda a representação do Congresso Nacional aqui presente. Dizer que, um pouco complementando o que disse o Alessandro, acho que a primeira coisa, o Brasil precisa ter a dimensão do desafio que está colocado e da oportunidade que se apresenta. Se o Brasil tiver responsabilidade ambiental,
o Brasil alçará protagonismo global. Se o Brasil renunciar a isto, nós continuaremos fazendo mais do mesmo e seremos periféricos nas diversas agendas que se apresentem. A agenda ambiental, a agenda do desenvolvimento sustentável, ela coloca e tira o Brasil da relação diplomática, portanto, das janelas de oportunidade. E fico muito desafiado a poder falar aqui em um evento com tamanha audiência e qualidade, por ser governador do estado que mais emite carbono do Brasil. E talvez algum desavisado possa dizer, mas o que esse cara está fazendo lá no palco se ele é governador do estado que mais emite? Nós não renunciamos aos nossos desafios. Nós estamos enfrentando e estamos mostrando que é possível construir uma transição de uma realidade que envolve colonização, que envolve cultura, que envolve aquilo que as gerações passadas enxergaram como caminho. Agora, não é porque as gerações passadas enxergaram aquilo como caminho que nós, da nova geração, iremos, seja para o hoje, seja para preparar para o amanhã, das oportunidades. O meu estado, ele possui 30% de toda a população da Amazônia, chegando a 9 milhões de habitantes. O meu estado tem 42% do PIB da região. É a maior província de minério de ferro e de diversas outras relações minerais. Somos o segundo maior rebanho bovino do Brasil, perdemos para o Mato Grosso. Somos líderes na cultura de cultivo, açaí, cacau, dendê, abacaxi, aqui falam assim, castanha. Portanto, o agro efetivamente representa um dos principais ativos geradores de emprego e geradores de renda. Mas ao tempo em que nós representamos a maior emissão, as ações, e aí inicio com o que nós precisamos fazer, nós fomos o estado que mais reduziu o desmatamento no último ano no Brasil. Nós reduzimos 21% comparado com o ano anterior. Nós, neste ano de 2023, acumulado janeiro a abril, nós reduzimos em 45% do mesmo período do ano passado. E o mês de abril, que se encerrou há poucos dias, nós tivemos uma redução comparado com abril de 2022 de 71% das emissões. Então, claramente, o estado do Pará não nega o seu passivo, mas é um estado que está fazendo o seu dever de casa. E o seu dever de casa inicia-se com a premissa do combate às ilegalidades ambientais. Sem comando e controle nós não vamos adiante, mas só com comando e controle nós também não vamos adiante. Por isso eu reforço aqui a necessidade do novo olhar e da transição do uso do solo. Porque a transição do uso do solo vai permitir com que nós possamos fazer a transição econômica para uma economia de baixo carbono. E quando eu digo economia de baixo carbono, não é excludente. Eu não venho aqui propor que o estado do Pará deixe de ser produtor de pecuária bovina. Eu não venho propor que o estado do Pará deixe de plantar grãos. Não, eu apenas faço um chamamento de que nós precisamos ter intensividade na produção, ao invés de ser extensivo no uso da terra. O Pará, com que tem antropizado, pode continuar sendo protagonista na segurança alimentar, continuar com as suas atividades consolidadas. Agora, com o que eu tenho antropizado, eu posso fazer uma mudança em que, e aí entrando um pouco diretamente na sua resposta, em que alguém que hoje faz só pecuária, ele possa perceber que ele plantar açaí pode ser mais lucrativo do que ele plantar pecuária, do que ele exercer a atividade da pecuária. Que ao invés dele plantar soja, ele pode fazer cacau, que vai ser mais rentável, mais inclusivo, porque envolve mão de obra,
porque integra com a agricultura familiar, porque regenera áreas, e aí você faz aquilo que é o ideal, que é a integração lavoura, pecuária e floresta. E por outro lado, nós precisamos enxergar as oportunidades da nossa biodiversidade. Você falou do Starbucks. Se você for em qualquer supermercado do mundo, você vai ver chocolate de amêndoa do Cacau do Pará, você vai ver açaí das ilhas do nosso estado, seja açaí natural, seja açaí irrigado, e você vai perceber, portanto, que o mundo já identificou produtos que são oriundos da nossa biodiversidade e que dialogam diretamente com o processo, seja de preservação, seja de regeneração, já que o desafio do Brasil já não mais pode ser enxergado exclusivamente com o processo de preservação do seu estoque ambiental. Se nós só preservarmos, nós não vamos atingir as nossas metas, nós precisamos regenerar. E aí o decisivo é investimento em ciência, tecnologia, em conhecimento. O Brasil não conhece a riqueza da sua biodiversidade. Eu fui outro dia, Arnaldo, no Kew Garden, Jardim Botânico de Londres. Eles provavelmente sabem mais da nossa biodiversidade do que boa parte da ciência brasileira. Primeiro, porque o Brasil não valoriza a ciência. Segundo, porque o Brasil acha que quem faz ciência tem que ser pobre. E aí, malmente paga, quando paga, a bolsa do CNPq para um coitado que imergiu ao longo da sua vida para conhecer e do conhecimento prover o desenvolvimento da nossa sociedade. Então nós precisamos virar essa página. E aí aqui fala-se em revolução industrial, em revolução de comunicação. Não está na hora da gente entender que nós estamos diante da revolução ambiental e social como nova oportunidade e única oportunidade que coloca o Brasil nesse processo? Então, acho que esse é o nosso grande desafio. Eu não quero aqui fazer julgamento de oportunidades do conjunto de cadeias econômicas que o Brasil possui. Agora, certamente, só a nossa floresta é que nos coloca num patamar de diferenciação de outros países, porque só nós possuímos. E aí vai desde o conhecimento da nossa biodiversidade, e nós fizemos o Plano Estadual de Bioeconomia. Somos o Estado brasileiro que hoje possui um plano, que foi fruto de 38 audiências públicas, 40 entidades envolvidas. Ouvimos desde o agricultor da agricultura familiar ao grande produtor, nós fomos ouvir as comunidades indígenas, as comunidades quilombolas, extraímos, portanto, da pluralidade do debate, um plano. Este plano, ele tem o pilar do conhecimento, tem o pilar do resgate às tradições e ele provoca as oportunidades de negócio. Se estimou que só no estado do Pará nós podemos alavancar 120 bilhões de dólares em bioeconomia, a partir do nosso ativo de biodiversidade. Nós estamos iniciando a construção do Parque Estadual de Bioeconomia, que será um grande centro de conhecimento em Belém, para que a partir daí estimular startups, estimular incubadoras, fazer com que haja agregação. É a agregação para, através da extração da biodiversidade, nós podermos ter fármacos, termos cosméticos. Eu vi uma experiência, Alessandro, do quanto a copaíba está gerando de riqueza na Colômbia. Eu duvido que a Colômbia tenha mais copaíba do que o estado do Pará. Eu não estou falando que o Brasil, não, estou falando que o estado do Pará. Portanto, é uma janela de oportunidade. E aí eu não posso excluir os saberes da floresta, porque o índio sabe o que aquela extração permite como ferramenta de cuidar da saúde. Nós temos que dar escala para isso a partir da ciência e do conhecimento. Portanto, acho que nós estamos diante de uma extraordinária janela que se apresenta. Aqui nós falamos de bioeconomia através da biodiversidade, mas nós não podemos deixar de colocar na agenda do dia
a construção de marcos legais para o processo de regulação do mercado de carbono. Esta é uma oportunidade que o privado já está fazendo no mercado voluntário e o Brasil não regula e não coloca de maneira transparente e clara quais são as regras do jogo, para onde vai o dinheiro, quanto vai valer a tonelada capturada, como é que vai ser a divisão desse recurso, porque aí você compondo isto, você cria empregos verdes, você monetiza a floresta viva, você valoriza este ativo e você faz um grande chamamento à sociedade, porque aí floresta viva, ela não vai ser concorrente com a área de pecuária e com a área de lavoura, pelo contrário, ela vai ser um ativo da propriedade rural, ela vai ser um ativo das comunidades tradicionais e vai permitir com que haja a monetização destes recursos e, consequentemente, nós vamos compor o tripé da sustentabilidade ambiental com a sustentabilidade econômica e, claro, olhando pelas pessoas, porque sem cuidar das populações, nós não vamos para lugar nenhum e aí nós vamos ter sustentabilidade social. Desculpem ter me alongado muito, mas eu não foi excelente. Podia perder a oportunidade. O senhor, governador, esqueceu de dizer um lugar que o senhor encontra açaí, caroço de açaí, em forno de siderúrgica, porque eu já vi que está já como energia, quer dizer, para você ver o potencial que você tem na bioeconomia, até, aproveitando aqui a presença do Jorge Gerdau, né, até para energia e substituição aí de carvão com redução de custo e com um aço competitivo. E tem outra coisa que eu acho que é importante, eu falei no começo aqui, na questão do significado das palavras, né? E transição não significa ruptura, mas também não significa ficar parado, né? Transição é transição. E como eu falei, desenvolvimento hoje é inclusão, né? Sem incluir, você não desenvolve. E inclusão também de setores que são emissores, né? Inclusão como o senhor bem colocou, da pecuária e tudo mais, porque nós precisamos do diálogo e nós precisamos dessa inclusão para fazer a descarbonização da economia e para combater as mudanças climáticas, não há outro jeito. E eu tive o prazer de conversar aqui com o secretário Hollenberg semana passada, e a gente falou muito dos planos para criar esse caminho, né, no Brasil para chegar nesse mercado, essa nova economia. Então eu queria que o senhor também desse um pouco desse caminho que nós estamos trilhando. Bom, boa tarde a todas e a todos. É uma alegria muito grande poder estar participando aqui dessa mesa com pessoas com uma história tão bonita. Quero agradecer ao Arnaldo Jardim o convite, deputado Arnaldo Jardim, a todos os deputados aqui presentes, deputado João Maia, os demais deputados. Agradecer, doutor Jorge Gerdau, mais uma vez, o convite, dizer que me sinto muito honrado. E, Arnaldo, primeiro eu quero lhe parabenizar, porque acho que essa iniciativa da Frente Parlamentar de se articular com representantes do governo, representantes do setor produtivo, para construir uma agenda comum, é extremamente importante. Eu penso que essa é uma agenda que pode unir o Brasil. No momento de extrema polarização, nós podemos colocar essa agenda como uma agenda de Estado. E eu concordo com o governador Helder Barbalho, a quem eu tenho uma profunda gratidão, porque quando ministro, ele nos ajudou muito rapidamente a superar a crise hídrica no Distrito Federal, e eu faço esse agradecimento em nome da população de Brasília. Mas eu penso que o Brasil tem uma oportunidade única de se inserir de forma competitiva como uma grande liderança mundial numa nova economia, numa economia de baixo carbono, numa economia verde. Nós temos algumas características aqui que nos dão esse diferencial competitivo. Nós temos a maior biodiversidade do planeta, nós temos uma grande disponibilidade de biomassa e nós temos uma matriz energética limpa em comparação ao restante do mundo e com uma capacidade de expansão extraordinária. O que é preciso é dar foco e dar prioridade e aproveitar essas oportunidades. Nós temos algumas notícias boas.
Recentemente, o presidente Lula qualificou a organização social que vai dirigir o Centro de Bionegócios da Amazônia. Era um centro de biotecnologia, agora tem o objetivo de ser um centro de bionegócios da Amazônia. Nós tivemos a reativação do Fundo da Amazônia, vai destinar recursos para o desenvolvimento local. Nós tivemos agora, o INPE anunciou uma redução do desmatamento em abril na Amazônia de 68%, com a grande contribuição aí do Estado do Pará. Nós temos pela primeira vez os recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico descontingenciados. Nós temos a realização da COP30 em Belém, ou seja, são oportunidades que o Brasil tem para efetivamente focar em bioeconomia. E aí eu queria reforçar, é muito importante que para isso a gente conheça o que a gente tem naquela biodiversidade. É muito importante fortalecer os institutos de ciência e tecnologia da Amazônia. É muito importante que eles estejam extremamente articulados com o setor produtivo para produzir inovação e, a partir disso, desenvolver produtos, desenvolver negócios. Mas eu vejo também uma oportunidade enorme do Brasil se desenvolver, de promover uma neoindustrialização, uma nova industrialização a partir da transição energética. O Brasil já vem fazendo uma verdadeira revolução silenciosa na cadeia do etanol. Inicialmente era a indústria de açúcar, depois de açúcar e álcool, agora açúcar, álcool, de primeira e de segunda, etanol de primeira e segunda geração, agora a cogeração de energia elétrica, a produção de biogás através de vinhaça e a produção de uma infinidade de produtos através de tecnologias de fermentação de alta precisão, provocando, com a capacidade de provocar uma verdadeira revolução a partir dessas características que nós temos. Produção de bioinsumos, de biofertilizantes, de biodefensivos. Na área ainda de combustíveis, nós temos uma oportunidade enorme, né, na produção de combustível de aviação. Hoje os mandatos já definidos pela comunidade europeia para que as empresas de aviação tenham que utilizar combustível renovável, e esse é um grande potencial que o Brasil tem e que precisa ser explorado. Uma outra questão que vejo como um instrumento muito importante desse processo de neoindustrialização é a oportunidade que as eólicas offshore, senador Alessandro, eu também tenho um pezinho lá no estado de Sergipe, oferece para a promoção de uma desconcentração do desenvolvimento industrial no nosso país. Porque ao lado das eólicas offshore, das eólicas onshore, dos parques de energia solar, que nós temos especialmente no litoral brasileiro, nós temos uma grande oportunidade de atrair uma cadeia de suprimentos, indústrias energointensivas que vão produzir com a pegada baixa de carbono, se transformando em indústrias extremamente competitivas no cenário internacional. Nós não podemos perder essa oportunidade. Eu dizia ao deputado Arnaldo Jardim, tive a oportunidade de conviver com ele na Câmara dos Deputados, sei da sua imensa capacidade de articulação, de transitar entre todas as bancadas que ele tem junto com os demais deputados que estão aqui. A missão, nós temos já um projeto aprovado no Senado Federal, de autoria do ex-senador Jean Paul Prats, que regulamenta as eólicas offshore no Brasil. Esse projeto aguarda apreciação pela Câmara dos Deputados, e hoje existem bilhões de investimentos, de pedidos de licenciamento no IBAMA, que aguardam apenas a regulamentação para que empreendimentos importantes possam ser realizados a partir das eólicas offshore. E é importante que o Brasil tenha claro que não nos interessa produzir hidrogênio apenas como uma commodity para vender para o exterior, mas para agregar valor à nossa indústria, para atrair novos parques industriais, como disse, a cadeia de suprimentos e as indústrias intensivas em energia, e com isso
aproveitando as oportunidades, fazendo que a gente tenha uma indústria de baixo carbono bastante competitiva no cenário internacional. Entendo que essas são agendas que devem unir o Brasil. Não vejo quem possa ser contra agendas desse tipo, é importante, e não vejo instrumento melhor para levar essa agenda adiante do que a frente parlamentar do Movimento Brasil Competitivo, também liderada pelo deputado Arnaldo Jardim. O nosso vice-presidente, ministro Geraldo Alckmin, está bastante consciente disso, tem sido demonstrado um entusiasta desse processo, de aproveitar essas oportunidades que a nossa biodiversidade, que a nossa matriz energética limpa oferecem, para que o Brasil possa se inserir no cenário internacional de forma muito competitiva, trazendo imensos benefícios para a população brasileira. Muito obrigado. Ótimo. Muito bom. Eu acho interessante que nós estamos aqui falando de tecnologia, estamos falando de conhecimento, e eu quero trazer o agro aqui para essa conversa. E tem uma coisa que às vezes me irrita um pouco, quando a gente fala que o agro brasileiro ele é forte porque a gente tem terra, ele é forte porque a gente joga semente, planta. Não é bem assim, né, Ibiapaba? A gente sabe que a força do agro brasileiro está no conhecimento e na tecnologia. E é por isso que hoje é talvez um dos mais competitivos no mundo em várias áreas, e também é um dos mais sustentáveis. Ainda que, óbvio, problemas existem em todos os setores, mas, de fato, a tecnologia e o conhecimento que movem o agro. E aí me parece que uma oportunidade, mais uma vez, para usar esse processo e renovar essa liderança do agro com a bioeconomia. Bem, primeiramente, boa tarde a todos e todas, senador, governador, seu secretário. Um prazer estar aqui com vocês, obrigado pelo convite. Bem, eu falo aqui em nome do setor de suco de laranja, que é um setor que já há algumas décadas ocupa uma posição de destaque no mercado internacional. A cada 5 copos consumidos no mundo, 3 foram produzidos aqui pelo Brasil. Então, quando a gente às vezes viaja para fora e vai na Disney, vai na Europa e está tomando um suco de laranja em algum lugar, achando aquele suco tão bom, não é por acaso, é um suco de laranja brasileiro. E esse suco, ele é produzido com base em muita tecnologia, e uma tecnologia que não é vista pelas pessoas. E aí, trazendo para a sua questão, Rodrigo, existe uma vocação por parte do povo brasileiro que é extremamente inovador e inventivo na resolução de problemas, porque, afinal das contas, é isso. A inovação ela tem que vir para resolver problemas e agregar valor nos produtos, senão vira invenção, né? É a diferença da invenção para a inovação. A inovação, ela gera valor para a sociedade. E, nesse sentido, o que o nosso setor ele tem feito? Então, por exemplo, quando a gente pega a parte fitossanitária de combate a pragas e doenças, o nosso setor ele tem uma instituição chamada Fundecitrus, que é como se fosse uma Embrapa privada. Então, cada vez que um produtor ele vende uma caixa de laranja para a indústria, tem ali um desconto de centavos que vai para um fundo, e esse fundo ele financia mais de 80 linhas de pesquisa. Essas 80 linhas de pesquisa têm feito com que o Brasil não só ele reafirme a sua liderança no mundo, como ele consiga superar problemas que não têm sido superados por outros países. E aqui eu vou chamar aqui alguns dados para a mesa. Senador, por exemplo, na década de 80, os Estados Unidos eram responsáveis por produzir cerca de 250 milhões de caixas de laranja. Neste ano, eles produziram 40. 40. Por quê? Porque existe uma determinada doença que chegou em 2004 nos Estados Unidos e em 2005 no Brasil, e o Brasil tem lidado melhor com a tecnologia desenvolvida aqui dentro do que os americanos, mesmo com milhões e milhões e milhões e milhões de dólares colocados pela Farm Bill, que é a legislação que vai o equivalente
ao plano safra deles. E nesse sentido, governador, a gente fez com que a produtividade brasileira ela saltasse de 300 caixas na década de 80 para mais de 1.200 hoje, enquanto os Estados Unidos fizeram justamente o caminho contrário, saiu de para cima de 1.000 para menos de 300. E muitas vezes a gente não se dá conta que o pesquisador brasileiro, ele é com um pouco de incentivo, e a gente está falando de uma entidade que nem o Fundecitos, que tem, sei lá, 20 milhões de reais por ano de investimento em pesquisa. E como foi dito aqui, o pesquisador ele não tem que ser pobre, ele tem que ter recurso, ele tem que ter mandato. A pesquisa tem que ser bem orientada. E quando a gente consegue fazer esse equilíbrio entre o público e o privado, porque temos parceiros privados também, a Embrapa é parceira do Fundecito, é parceira do setor, você consegue fazer uma blindagem, não vou falar que você fica à prova de tudo, mas você consegue se proteger dessas mazelas que às vezes acabam acontecendo aí o mundo inteiro. E Rodrigo, qual que é o próximo passo disso? O próximo passo, me parece que ele resvala na linha do reconhecimento. E por que eu digo reconhecimento? Porque quando a gente pega um projeto como o PSI, que de responsabilidade do nosso deputado Arnaldo, pagamento por serviços ambientais, que traz uma série de possibilidades, eu faço uma provocação. A cadeia de citros no Brasil está presente em 356 municípios dos 600 e tantos de São Paulo. Existe uma área de 180 mil hectares de florestas nativas preservadas que são agregadas a esses pomares de citros. E aí se algum europeu fala para mim assim, mas Ibiapaba, o que corresponde a 180 mil hectares? Eu respondo, olha, é o equivalente a Grande Londres. Você pega inteiro Londres e ali aquelas cidadezinhas satélites, é o que a gente tem de floresta preservada porque existe plantação de laranja no Brasil. E a grande questão é, como uma commodity agrícola, o preço Rotterdam de uma commodity produzida preservando 180 mil hectares de floresta nativa é o mesmo do da Flórida, do da Espanha, da Grécia, que não protegem absolutamente nada, porque não chamaram para si essa responsabilidade, diferente do Estado brasileiro, que desde 1935 tem ali uma legislação que já corresponde diversas áreas de preservação. Então, ao mesmo tempo que a gente avança na tecnologia, temos sim que avançar no reconhecimento, porque não faz sentido o Brasil ter uma quantidade de carbono em estoque da maneira que tem e não ter reconhecimento econômico por isso. E eu estou falando de uma commodity relativamente pequena. A área produtiva de citros, ela corresponde a 395 mil hectares, mais ou menos. Tem um grupo de soja que é maior do que isso. Então, se a gente agregar tudo isso, o estoque brasileiro de carbono, pega o exemplo do cacau, uma das commodities mais sustentáveis, como o governador trouxe aqui. Cada vez que você planta uma árvore de cacau na área amazônica, você está fazendo reflorestamento porque é árvore nativa. Então, quem tem esse potencial? Então, nesse sentido, Rodrigo, eu acho assim, precisamos de pesquisa, precisamos de desenvolvimento. O setor privado, ele não pode pensar que a pesquisa ela é apenas uma prerrogativa do Estado, porque não é. Peguemos as universidades americanas como exemplo, que desenvolvem muita pesquisa ali nos cursos de graduação e nem na pós-graduação, né, senador? E no final das contas, aqui no Brasil, a gente tem essa visão, talvez um pouco ainda infantil, de que o Estado ele deve ser o provedor de todo o conhecimento. Existe um espaço muito grande para a gente avançar nesse cenário. Agora, sem sombra de dúvida, nós precisamos encontrar uma forma de que os produtos brasileiros, feitos de maneira sustentáveis, sejam reconhecidos pelo serviço ambiental que ele presta não apenas para a sociedade brasileira, mas para o mundo. E isso
não tem como, não é uma coisa que o privado pode fazer. Essa, sim, é uma prerrogativa do Estado. Obrigado. O Biapaba também é um grande jornalista, e eu gosto que ele trouxe a quantidade de dados e informações muito grande. Muito obrigado. E eu acho uma coisa que os americanos fazem melhor que nós, né? Que é comunicação, né? Eles se comunicam melhor e eles se vendem melhor. E eu acho que é um bom tema para a gente trazer aqui, porque, inclusive, vamos falar da COP 30, mas eu tive na COP 25, quando o Brasil rompeu com o mundo na COP. E tive também agora na última COP, o governador estava lá também, quando o Brasil fez uma volta triunfal, né, no grande palco ambiental do mundo. De qualquer forma, eu acho que é muito dessa política, e aí eu vou dizer, dessa polarização em torno do tema, é extremamente improdutivo, né? E tanto na COP25 cometemos erros. Eu não sei avaliar ainda se cometemos erros na COP27, ainda acho que o tempo irá dizer, mas de fato são extremos e às vezes me dá a impressão, e aqui só para quem não entende, a COP, o Brasil é o único país que tem mais de um pavilhão na COP, que o Brasil tem o pavilhão do governo, o pavilhão da sociedade civil e teve o pavilhão dos estados amazônicos. Então, assim, é o único país que tem 3, porque todos os outros é um pavilhão só. Mas, enfim, é isso que nós temos. E aí, como é que a gente, pegando carona no que trouxe o Biapaba, né, como é que a gente cria uma união nacional, como o secretário trouxe, né, e com governo, iniciativa privada, né? Poxa, vamos comunicar direito isso aqui, vamos lá na COP unido e falar, olha, esse aqui é o Brasil, esse é o nosso potencial, invistam aqui. Como é que a gente faz isso, senador? Bom, o combustível da polarização é a ignorância, é o desconhecimento. Tá? Essa ignorância é manipulada para qualquer tipo de interesse e é o retrato do que vivemos hoje, um país com desafios gigantescos em diversas áreas e que muitas vezes gastam uma energia imensa debatendo assuntos que não terão nenhuma repercussão na vida das pessoas. Então, o caminho necessariamente passa, e o governador Helder foi muito feliz também nesse sentido, o caminho necessariamente passa por fazer com que a sociedade brasileira compreenda o potencial que nós temos, os caminhos de desenvolvimento sustentáveis, como é que a gente pode fazer isso ser trilhado com velocidade e com compensações. Talvez aí exista um ponto muito importante. Porque quando eu, no estado nordestino, governador Helder do Norte, quando as nossas regiões ainda hoje apresentam indicadores de atraso estrutural, todos os indicadores praticamente, parte disso decorre de opções políticas feitas no passado que concentraram investimentos e concentraram soluções em outras áreas. E o desenvolvimento nessas áreas não seguiu o roteiro de exigência ambiental que hoje nós temos. Então, essa clareza, nivelando todos nós na mesma página, de que é preciso garantir que o Amazônia tenha total condições de desenvolvimento, num modelo novo e que é mais caro, porque ele exige formação e conhecimento, é uma etapa fundamental. Porque eu não tenho a menor dúvida, à exceção dos malucos, que não são tantos quanto as redes sociais deixam transparecer, à exceção dos malucos, ninguém quer derrubar a árvore porque quer derrubar a árvore. Ninguém quer produzir a base de carvão porque acha o carvão mais bonito. Ninguém quer, enfim, utilizar mecanismos de desenvolvimento arcaicos. Faz-se isso muito por desinformação, por falta de incentivo. Então, nós temos potencial imenso na questão eólica, na questão solar. O hidrogênio verde no Brasil é uma realidade de curto prazo, se existir um investimento focado. Mas eu pego muito o que o Ibiapaba falou aqui, porque se conecta à questão da informação, se conecta à educação. Nós precisamos garantir que o investimento em tecnologia, em ciência, esteja no único lugar da legislação brasileira que realmente revela a importância de algum assunto, que é o orçamento. Se é importante, tem que estar no orçamento. Tem que ter reserva de recursos para isso. E o que a gente testemunhou ao longo dos últimos anos, e não é uma questão ideológica do governo passado,
porque transcende o governo passado. É uma redução nos investimentos em tecnologia e ciência. E essa é uma realidade de médio prazo na história brasileira e que tem que ser revertida. Nós estamos, nesse momento, discutindo o novo arcabouço fiscal, a nova estrutura de credibilidade fiscal do país para o seu desenvolvimento. É muito importante que, nesse momento, se tenha a compreensão de que existem áreas onde cada real gasto se transforma em dezenas, centenas, milhares de reais à medida em que essa tecnologia chega para as pessoas. E quando eu convenço esse cidadão de que para ele é muito melhor a árvore em pé do que ela queimada, ele se torna um aliado no trabalho. Então, a polarização que nós vivenciamos, eu bato muito nessa tecla, até por conhecimento muito intenso dessa coisa de redes sociais, por questões do próprio parlamento, né? Eu sou autor do polêmico 2630, das fake news, então eu sofro e trabalho com isso há pelo menos 4 anos como parlamentar e trabalhava antes como delegado. Muito dessa polarização é artificial. Ela é impulsionada pela ignorância. E quando eu reúno na mesma mesa, no mesmo lugar, grandes empresários, grandes formadores de opinião, imprensa profissional séria, gente do executivo, gente do legislativo, você gera uma massa de conteúdo que, se bem transmitida, convence as pessoas. Porque o Dr. Jorge não rasga dinheiro, porque eu não sou um parlamentar irresponsável, muito menos Arnaldo, com a história longa que tem no parlamento, que o governador Helder tem responsabilidade com o seu cidadão. Então, essa soma, ela tem que ser utilizada, e a gente falou, os Estados Unidos, o americano se comunica melhor do que nós. Não sei se melhor, mas seguramente de uma forma muito mais objetiva e focada para um planejamento que nós não temos. E o ministro e presidente Alckmin tem abraçado muito essa questão do resgate, do planejamento no Brasil, para que a gente possa atravessar esse momento, que infelizmente ainda vai perdurar por algum tempo, de polarização vazia, mas para que a gente possa, ao longo dessa caminhada, tratar das questões centrais do Brasil. O Brasil precisa de desenvolvimento, e não existe desenvolvimento sustentável sem educação, sem uma economia verde, vibrante, sem incentivo a quem empreende, sem ciência. Então, acho que esses são os caminhos para a gente romper esse vexame da polarização vazia, que no mundo das redes é vitorioso, mas no mundo real só causa prejuízo. Bom, eu trabalho com comunicação, devo concordar. E, governador, eu só peço que a gente só tem 16 minutos, vamos tentar manter a fala rápida, mas estamos aí tentando trazer a COP30 para cá, e é óbvio que o Brasil se coloca como um player importante e buscando esse protagonismo, né? De que forma o Pará está aí, liderando, né? Buscando essa liderança no debate internacional. Primeiro, enxergando o desafio ao Estado, compreendendo de que nós não podemos imaginar estar diante apenas de um evento. Nós estamos diante de uma oportunidade. Uma oportunidade, como eu disse na minha primeira fala, de um Estado que, historicamente, é o maior emissor do Brasil, mas que tem construído a transição para sair deste cenário negativo e se transformar num case de sucesso. E isto, claro, não é simples, é desafiador. Aqui já foi dito, polarização política, distâncias ideológicas, atividades de vocação econômica que tem gente que acredita que é conflituosa, eu divirjo frontalmente disso. É possível você ser um Estado minerador e fazer de forma ambientalmente correta, é possível você produzir alimentos e fazê-lo de maneira correta, e é possível você diversificar a atividade econômica a partir do incremento de uma grande oportunidade. O que nós estamos fazendo no estado do Pará, primeiro, é fortalecendo o seu arcabouço legal para termos leis que transformem o Estado num ambiente responsável ambientalmente, que seja, inclusive, provedor de segurança jurídica e institucional, com previsibilidade, com estabilidade, demonstrando de que nós queremos fortalecer
aquele que age de maneira legal, aquele que age de maneira correta, seja apoiando quem age corretamente, seja combatendo quem continua apostando no processo da ilegalidade. Nós temos clareza e estamos buscando internalizar na sociedade paraense de que nós não podemos chegar como Estado e cidade sede do maior evento de debates sobre as mudanças climáticas lá em 2025, continuando a ser o Estado que mais emite. E por isso nós estamos fazendo todos os esforços e os resultados têm se demonstrado efetivos e eficazes. Mas nós não queremos apenas ser coercitivo, nós queremos propor uma transição, um processo que não seja excludente, mas que ele possa permitir uma oportunidade. E claro, nós temos aquilo que está dimensionado no nosso território e nos nossos esforços, mas nós precisamos fazer um chamamento ao Brasil. Não será Belém apenas a sede da COP, não será o estado do Pará sede da COP, será o Brasil. E o Brasil precisa compreender o que significa isto. Quando o mundo vai ao Brasil discutir urgência climática, mudança climática e escolhe um estado da Amazônia, da maior floresta tropical do planeta. Isto certamente é uma provocação que, se o Brasil souber apanhar isto como oportunidade, ele construirá, Arnaldo, com que o mundo possa não apenas apontar o dedo ao Brasil, mas o mundo possa propor um pacto ao nosso país. E aí é um ponto. O Brasil não pode comprar a narrativa de que só tem responsabilidade. O Brasil precisa fazer um chamamento ao mundo, mostrando que é um país sério, que é um país responsável e que é um país comprometido com esta causa. E a partir daí ter autoridade para o chamamento global. Por exemplo, nós somos signatários da coalizão LIFE, que se propõe a pagar $1 bilhão a partir da comparação das emissões dos estados subnacionais, comparando o que um estado emitia em 2017 e o que este mesmo estado emite em 2023. Isso permitirá a monetização para que o estado que for gerar um superávit de redução de emissão, ele possa ter um financiamento diretamente, um financiamento climático. E os recursos são da onde? Dos Estados Unidos, da Noruega, da França, do Reino Unido, da Alemanha, de diversos players privados que estão comprometidos com esta aliança em favor do clima. Portanto, concluindo, o que nós devemos compreender é de que nós estamos num momento central, num momento decisivo, de virada de chave, de construção de um novo paradigma, que nós possamos colocar, inclusive, na mesa tudo aquilo que nós estamos debatendo aqui. Quais são os desafios do Brasil? O que o Brasil quer, como quer e aonde quer? E qual é o caminho a trilhar isto? E a COP, ela faz com que nós possamos estar no centro destas discussões, para que nós possamos implementar toda a agenda que está sendo discutida. E aí envolve decisão do Poder Executivo, envolve decisão do Poder Legislativo para construir o arcabouço legal para estas dimensões, já que não é apenas única, elas são transversais, e a sociedade. Nós temos que mobilizar a sociedade. E aí é um ponto que talvez seja o mais decisivo desse processo para que ele seja efetivo. Como que eu concilio o modelo de desenvolvimento do Brasil com a necessidade dos desafios sociais ainda apresentados ao nosso país, com a oportunidade ambiental? Por isso que eu tenho sempre colocado, nós temos 3 dimensões de sustentabilidade que precisam estar juntas: a sustentabilidade ambiental, a sustentabilidade econômica e a principal, que é a sustentabilidade social. Se a gente compuser os 3 eixos,
nós vamos conseguir ter o sucesso que se oportuniza. E claro, Belém deseja apresentar o seu case de sucesso, mas Belém deseja, acima de tudo, ao ser sede da COP, de que isto deixe um legado para o Brasil, de que nós possamos fazer desta oportunidade um horizonte para o nosso país, em que a partir desta construção o Brasil consolide a oportunidade que se apresenta, seja como bioeconomia diretamente na diversidade dos bionegócios, seja transformando floresta viva e captura de carbono numa nova commodity. Aqui foi falado de commodity. O Pará, por exemplo, o Pará tem minério como commodity, tem grão como commodity. Captura de carbono tem que ser vista dessa forma. Que aí eu precifico, e aí uma empresa, o Jorge, que é uma empresa, a Gerdau, que é uma empresa das grandes empresas nacionais, que são exemplos para o mundo, aí uma empresa que sabe que uma catástrofe ambiental que ocorra na Alemanha, ela terá dimensão para os seus negócios, ela vai verificar lá que o ESG não é grife de agregação de valor à imagem, mas é um caminho sem volta para que tenhamos todos a clareza das nossas responsabilidades, mas ela vai enxergar como um novo ativo econômico. Quem sabe nós não estamos aqui, Jorge, você como um grande ator da indústria brasileira, você não possa daqui a pouco ter a Gerdau verde, a Gerdau ambiental, e dando mais lucratividade e mais rentabilidade a partir da oportunidade do ativo florestal e do mercado de carbono que se apresenta. E aí, por último, eu não posso achar, porque eu já estou vendo isso lá no meu estado, que vem uma grande empresa americana e está fazendo uma negociação direta com extrativistas no mercado voluntário de carbono e achar que eles estão fazendo filantropia. Desculpem, mas essa história de filantropia, isso é romantismo. Eu parto da premissa que quando vem uma grande empresa dos Estados Unidos e negocia tantos hectares de floresta com o ribeirinho, ele está fazendo um negócio conciliando a sua exigência de responsabilidade ambiental com a oportunidade de negócio. Então vamos sair na frente e vamos consolidar com que isto seja uma oportunidade, que aí vai ter pagamento por serviço ambiental, aí vai ter emprego verde, aí vai ter monetização da floresta, aí vai ter biodiversidade e, claro, consequentemente, a gente compõe os 3 eixos da sustentabilidade necessária. Muito bom, muito bom. Eu diria que... Opa, claro... Maravilha. Isso é parabéns, que é um exemplo. E aí lhe convido, Jorge, para que você possa agregar essa dimensão de reflorestamento na cota que o Estado do Pará está dimensionando. Nós temos uma ousadia de colocar que nós temos que regenerar 6 milhões de hectares de terra até 2035, para que nós possamos garantir com que a nossa meta do estado de regeneração possa acontecer. Então, que nós possamos fazer esse movimento, que aí vai compor a atividade de origem com a oportunidade de negócio, o processo de regeneração. Inclusive, nós estamos lançando agora, no 2º semestre, concessões de áreas privadas, para áreas privadas, de concessões de floresta pública, e nós estamos fazendo a primeira concessão de regeneração de área que era floresta pública, que foi desmatada ilegalmente, e que nós recuperamos essa área pública para fazer a primeira concessão de regeneração. Então é esse movimento que nós temos que fazer. Parabéns a Gerdau e parabéns a todos que estão enxergando essa oportunidade, primeiro por responsabilidade ambiental, mas acima de tudo pela conciliação da oportunidade de negócio que isso pode trazer. Sim, sim, muito bom. E eu ia falar que a Gerdau Verde já é uma realidade, né? Cubro a Gerdau há muito tempo.
Mas, de fato, o ESG faz um pouco de sentido, né? Não é porque eu sou editor ESG da Exame e eu defendo essa causa, mas faz sentido, se você for olhar. Secretário, precisamos unir o Brasil, né? O senhor falou isso na sua frase inicial, só peço que a gente tem muito pouco tempo, vamos tentar resumir. Não, primeiro eu quero parabenizar o governador Helder pela coragem de enfrentar esse tema e transformar um problema numa oportunidade, e que é, de fato, uma grande oportunidade para um estado pujante e com a biodiversidade que o Pará tem, e com esse privilégio de sediar a COP30 num momento crucial para o Brasil. Eu fico muito feliz de ter visto notícias de que o Brasil tem buscado uma articulação, Brasil, Indonésia, Congo, os países detentores de florestas tropicais, para chegarem com a proposta unidas, e eu acho que nós temos que aproveitar a oportunidade da COP30 em Belém para que o planeta, os países, assumam compromissos com a floresta em pé. Se a derrubada da floresta, a queima da floresta cria um problema global, a preservação da floresta também cria um benefício global. E isso tem que ser, nós temos que criar um pagamento de serviços ambientais globais, não como, na minha opinião, isso é uma opinião pessoal, voluntário, mas como algo que seja vinculante. Eu acho que nós temos uma grande oportunidade de aprofundar esse debate, a importância da preservação dessa biodiversidade. Mas eu quero dizer aqui também da importância para isso, da regulamentação do mercado de carbono. Logo que a gente entrou na secretaria, nós nos debruçamos sobre isso, nós buscamos os 3 projetos que tramitam no Congresso, um na Câmara, 2 no Senado, para buscar construir uma posição, inicialmente do Ministério, ouvindo a Confederação Nacional da Indústria, ouvindo o CEBEDES, ouvindo as organizações sociais. A partir disso, nós passamos a discutir, a construir uma proposta do governo com 10 ministérios, e o objetivo, depois de ter a posição do governo, é de construir, junto ou com a relatora, senadora Leila, ou área política do governo, definir qual a melhor forma de encaminhamento disso, se através de um projeto de lei, se através de uma negociação com a relatora, que possa adotar alguns princípios que o governo defende num substitutivo, porque eu acho que é outra oportunidade importante para o Brasil, a regulamentação do mercado de carbono, garantindo a competitividade das empresas brasileiras e aproveitando mais esse leque de oportunidades. É importante registrar que nós temos condições de produzir o aço verde. Nós já temos, as indústrias brasileiras já têm uma pegada de carbono menor do que a maioria das empresas do mundo. E nós temos que transformar isso em uma oportunidade cada vez maior, uma competitividade cada vez maior, num mundo cada vez mais exigente de produtos com a pegada baixa de carbono. Legal. Não, e é interessante, não a Gerdau é uma empresa que já há muito tempo olha para isso, inclusive Jorge Gerdau, capitalismo consciente, capitalismo stakeholder, é uma pessoa que eu sei que sempre se preocupou com isso, mas tem empresa de aço brasileira que de repente descobriu que o aço é mais verde, simplesmente porque a energia aqui é mais limpa. Não fez nada e hoje tem um diferencial competitivo. Isso acontece. E Ibiapaba, o agro, né, nesse processo, e como você trouxe, né, já é muito internacionalizado e já está, né, em grandes palcos, em grandes debates lá fora. Só que foi também um setor que teve uma crise de imagem nos últimos anos, em virtude dessa desinformação, né? Como é que reverte isso? Bem, eu não sei se foi um grande palco ou se nos tornamos um grande alvo, né, nos últimos anos. Mas, enfim, eu acho que o mercado internacional está aí. A gente tem que respeitar, obviamente, a posição dos nossos compradores, são nossos clientes. A gente tem que respeitar, obviamente, as preocupações mundiais, mas eu acho que é nossa responsabilidade que nos façamos entender.
né? Pegando carona aqui no que o senador Alessandro trouxe, é nossa responsabilidade, é nossa terra, é nosso país, é nossa produção. Então, a gente talvez tenha que escolher entre ser aceito e ser compreendido. E nesse sentido, eu acho que ser compreendido é melhor do que ser aceito. Até porque existem diferenças culturais que são abissais entre as diferentes culturas do mundo. E que eles entendam que o Brasil é um país com um povo trabalhador, de boa fé, honesto e que tem um sistema de produção extremamente limpo. Agora, mais uma vez, Rodrigo, a obrigação é nossa. Nesse sentido, claro, o Estado ele pode auxiliar de diversas formas. Uma delas, como o governador Helder trouxe aqui, primeiro assumindo, sim, temos desafios, ninguém aqui está dizendo que é perfeito, perfeição é uma utopia, não existe perfeição, até porque a sociedade ela vai mudando seus usos e costumes, e aquilo que era perfeito ontem, hoje já é imperfeito. Então, nesse sentido, sim, ainda bem, a sociedade ela vai continuar evoluindo, nós temos que buscar a perfeição como uma utopia, agora não podemos aceitar sermos colocados na condição de pária do mundo, porque isso não somos. O que a agricultura brasileira, o que o Brasil tem feito em termos de serviços ambientais, se chegamos aqui com uma floresta amazônica com 84% preservada e 66% do bioma brasileiro preservado, alguma coisa este povo que aqui habita fez certo. Não é possível. Então a gente tem que partir mais uma vez de um reconhecimento. Aí, obviamente, espero que os nossos governos, o Estado com E maiúsculo, independente de quem esteja ali na cabeceira do governo, entenda que precisamos empoderar os nossos corpos diplomáticos. A diplomacia brasileira ela é muito competente, mas precisa ser mais aparelhada, no bom sentido. Se a gente comparar com a China faz a Rota da Seda há 5.000 anos. A gente começou a exportar no final da década de 80, 90. Então, a gente tem 30 anos de comércio internacional, enquanto alguns dos nossos concorrentes têm milênios. Então, assim, a nossa condição, obviamente, ela é mais delicada, mas eu acredito sim, nós temos um país que é maravilhoso, Rodrigo, e a gente precisa acreditar mais nas nossas fortalezas. Obrigado. Eu concordo e eu vou dizer, para encerrar aqui, que nós já estouramos o tempo, mas seu papo foi muito bom, e eu comecei falando sobre o significado das palavras, e para mim, quando eu penso em soberania nacional, eu penso que ela significa você ter o poder da decisão. Então, se nós temos soberania sobre a Amazônia, sobre os cerrados, sobre os pampas, é porque nós temos o poder de decidir o que fazer com eles. Mas isso não é desprovido de responsabilidade, nem desprovido de responsabilidade para com o mundo. E, sim, somos soberanos. E, sim, somos responsáveis porque o planeta é um só. Não temos um outro e precisamos cuidar dele. Eu agradeço muito ao Jorge Gerdau, agradeço muito ao deputado Jardim e agradeço muito a todos vocês que vieram aqui ouvir esse debate que foi, para mim, de altíssimo nível e maravilhoso. Até a próxima.